Irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo da Quaresma, do ano C, dia 27 de março de 2022, domingo da alegria. Lucas 15, a parábola do filho pródigo, assim chamada. Estamos diante de um dos textos mais lindos da literatura, a parábola do filho pródigo. É a mais bela e a mais longa das parábolas. Ela faz parte do material próprio do evangelista Lucas. O evangelista Lucas, que é, como Dante o definiu, escriba mansuetudine Christi, isto é, o escriba da misericórdia de Cristo. Ele revela a misericórdia de Deus. E justamente esta parábola, famosa, conhecidíssima, pela misericórdia do Pai. Claro que o centro já se percebe logo, está na figura do Pai. E ela é contada exatamente por causa da reação dos escribas e fariseus, no início do capítulo 15, que ficam revoltados contra Jesus, porque ele não só se encontra com os pecadores, publicanos e pecadores, como também faz refeição com eles. Isso é insuportável para eles. Continua nessa prática, porque Jesus vai revelar o rosto misericordioso do Pai. A parábola do filho pródigo é um comentário àquilo que foi dito lá no Sermão da Planície, em 6,36, sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Indiretamente, também comenta aquela frase do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos. Essas duas coisas estão muito imbricadas nesta parábola do filho pródigo, da misericórdia de Deus. Então nós vamos ver que ela é a terceira das parábolas. Primeiro contou uma da ovelha perdida, do pastor, depois da mulher, mudou o personagem, então a mulher que perdeu uma moeda, e agora desse filho que se perde. E se é uma parábola, não é uma alegoria. Na alegoria, cada elemento tem o seu correspondente, um significado próprio. A parábola, ela nos traz apenas uma mensagem, faz uma referência precisa. Mas não significa que os detalhes eles são desnecessários, porque todos esses detalhes dessa parábola são como flechas disparadas para um alvo. E o alvo é mostrar a grandeza do coração do Pai. Todos os elementos apontam para um alvo, que é a misericórdia do Pai. E a parábola, nesses três personagens, ela se concentra no Pai. Porém, ela quer atingir e levar a uma mudança do coração do filho maior. Podemos dizer, então, que ela está dividida em três partes. Na primeira parte, o filho mais novo pede a parte da herança que lhe cabe. Então, descreve essa cena e o seu desperdício dessas coisas, a sua perdição. Depois, uma segunda parte é a volta, no encontro com o Pai. O centro ali é o Pai. Na terceira parte, quando o Pai sai para ir ao encontro ao filho maior. Então, o centro está exatamente na misericórdia do Pai. Mas podemos ver que ela é dirigida, então, a intenção, o foco é colocar os olhos, a atenção no filho mais velho. E nos deixa no suspense, porque não se sabe se no fim ele vai entrar ou não vai entrar para fazer essa festa. Então é isso que Lucas quer comunicar para esse caríssimo Teófilo, para quem está escrevendo o Evangelho. O que está em jogo? Está em jogo aqui uma horrível, terrível compreensão que a comunidade tem do Pai do céu. É isso que Lucas vai querer corrigir
a partir do testemunho de Jesus. Nós vamos ver que este pai, compreendido pelo filho maior, é um que nos faz fugir dele, porque é um pai patrão, é um pai, de certa maneira, explorador, e que a gente precisa sair e deixá-lo para trás e nos atirarmos então na vida na busca dos prazeres, como fez o filho mais novo. Tendo uma compreensão de um Deus juiz, patrão, explorador, a tendência para nos libertar é fugir dele, como fez o filho mais novo. Essa compreensão de Deus, ela nos coloca diante de uma necessidade de nos libertar disso. Vamos ver aqui nessas parábolas uma graduação de rebelião, de esquecimento e de alienação ateia, afastamento desse Deus. Enquanto que o outro, o filho mais velho, que se sujeita à lei como um escravo, se submete a um patrão, e é isso que nós vamos ver no final, o comportamento dele diante do pai, é de um simples empregado. Ele vai sacrificar por causa do seu dever, por causa de uma religiosidade servil, vai sacrificar a alegria de viver. E por isso que ele reclama, nem um cabrito para mim. Então, ateísmo e religião aqui são trabalhados nesta palavra, assim como esbanjamento e legalismo, assim como o niilismo, um anulamento total de si, e também vitimismo. São todos aspectos que vão aparecendo ao longo dessa sutil narrativa belíssima de Lucas sobre o filho pródigo. Um Deus assim, nós, como um pai patrão, como diz Bakunin, se houvesse um pai assim, seria necessário destruí-lo. Se Deus fosse um pai patrão, assim como ele é compreendido pelo filho mais velho, ele precisaria ser destruído para podermos nos libertar. E como dizia Voltaire, se não existisse um Deus assim, pai patrão, seria necessário inventá-lo para manter os seres humanos escravos. Então essa parábola ela tem essa intenção de trazer em primeiro lugar o olhar e buscar a atenção do filho maior para que aceite um Deus de misericórdia. Esse filho maior certamente somos todos nós, e assim também o filho menor também somos nós. A descoberta alegre de um pecador que tem um pai que perdoa, é muito importante. Então, para sairmos de uma religião que nos condena, nós precisamos encontrar essa religião que nos liberta. Vamos sair da condenação de uma religião servil, superando essa atitude do filho maior. Vamos passar como Paulo, como o apóstolo Paulo, da irrepreensibilidade na observância da lei, como ele se exalta, rigoroso cumpridor da lei, a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, Senhor. Então é a conversão que se faz da própria justiça, da própria meritocracia para a misericórdia de Deus. A exortação ao filho maior é para que ele reconheça no irmão menor um irmão que não é reconhecido na parábola. Só assim ele vai poder conhecer o Pai e também tornar-se como o Pai misericordioso. Ter a Deus como Pai
senti-lo como pai, não é um conceito, uma definição. Se alguém me apresenta o pai, esse é meu pai. Sim, como se chama? Pedro. Tá, prazer, Pedro. Mas ele é Pedro para mim, ele não é meu pai. Eu não tenho uma relação com ele de filho. Quem pode conhecê-lo como pai é o filho. Portanto, também aqui o filho maior só poderá reconhecer que Deus é pai, ou reconhecer o próprio pai como pai, se reconhecer o seu irmão como irmão. O filho menor também devemos superar aquela ideia de modelo de arrependimento. Não tem arrependimento, aqui tem interesse. Ele saiu de casa pela parábola para aproveitar a vida, buscar os prazeres, gastou, esbanjou tudo que tinha e chegou numa situação de fome. É essa situação de miséria e de fome que o faz voltar a si mesmo e pensar. E ele pensa com interesse, ele está com fome, ele está pensando não no pai e na dor que ele causou ao pai. É aquilo que se chama atrição, segundo a tradicional teologia moral. Uma atrição, que significa um arrependimento que eu tenho porque depois de um pecado, de uma falha, eu me encontro numa situação pior do que antes. Não estou arrependido pelo mal que eu cometi, mas pelo mal que eu estou sofrendo agora. É pela consequência que ele está pensando no pão que tem na casa do Pai. Não tem arrependimento. E ele faz então um ensaio de voltar para casa e pedir perdão. Não mereço ser chamado teu filho, chama como um dos teus empregados. Porque assim ele vai ter pão em abundância, como os empregados têm pão em abundância. Se trata de uma questão de vida e morte. É preciso comer. E não há a contrição, que seria um arrependimento pelo mal, pela ferida que causou no coração do pai saindo de casa, pelo mal cometido. Não é um arrependimento. É uma busca, de novo, de interesse. Deus quer reconhecer a todos, sejam justos, sejam pecadores. Deus quer reconhecer a todos, tanto o filho mais novo que volta depois de pecar, como o filho mais velho. Então, o filho mais velho, aqui no caso, é de fato o grande pecador, o verdadeiro pecador. É preciso que ele reconheça o irmão para poder, identificando-se com ele como pecador, para poder participar da alegria, do amor, na festa que o pai está preparando pelo filho que estava morto e tornou a vida, estava perdido, foi encontrado. É preciso fazer festa. Outro ensinamento muito importante para todos nós. É preciso fazer festa na nossa vida. Tempo da Quaresma é um tempo de fazer festa, nos reunirmos, nos encontrarmos, alegrarmos o coração. Somos amados e perdoados por Deus. Podemos construir um mundo melhor, uma vida nova, uma vida justa e sadia para todos. Alguns detalhes que podemos ter aqui, quando fala um homem tinha 2 filhos, é porque quer mostrar que neste homem, que é a figura de Deus, tem o pai e a mãe, tem ali também o coração da mãe, nessa ali. Sede misericordiosos, por isso Jesus vai sublinhar sede misericordioso, como vosso pai é o coração misericordioso, como o da mãe. Tá? Tinha 2 filhos, os 2 indicam a totalidade da humanidade, de todos os homens sobre a terra. Os 2 são pecadores e o filho novo, o filho mais novo, vai chamar de pai para o seu pai. É esta correção que o Evangelho quer fazer com os justos, com os escribas e fariseus. E os escribas e fariseus se multiplicaram na história da igreja, dentro da igreja católica, de todas as igrejas. De 13 vezes que aparece a palavra pai, nesta parábola do filho pródigo, ela aparece uma vez na boca do empregado a quem se dirige o filho mais velho quando volta para casa, ouviu o barulho de música, etc. Diz, teu pai
fez essa festa, mandou matar o ovilho gordo e tal? Teu pai. Nós vamos encontrar 7 vezes na boca do narrador. Por exemplo, quando diz assim, ó, e o pai dividiu os bens entre eles. Ali, a palavra pai está na boca do narrador. Mas no mesmo versículo, nós temos 2 vezes a palavra pai na boca do filho pródigo. Porque o filho mais novo disse ao pai, pai. 6 vezes na boca do filho pródigo. Isto é, nenhuma vez essa palavra pai sai da boca do irmão mais velho a quem se dirige esta parábola. Que nós possamos colher, então, esses elementos exagerados de bondade. O anel no dedo significa dar o poder de contrair até empréstimos, é o selo, é o sigilo que se usava. A roupa, a veste, as sandálias, ele não é um empregado, agora ele restitui a condição de filho. É uma abundância de generosidade do Pai. É isso que o Evangelho quer nos fazer viver nesse fim de semana, essa abundante generosidade de vida que Deus dá para cada um de nós. Um bom domingo a todos.